Pronto, agora está gravando. Veremos hoje ciclo de vida, desenvolvimento de software. E a gente vai definir, identificar essas fases desse ciclo, as fases desse ciclo. Explicar as limitações do modelo tradicional, entender por que evoluiu para outra, para outro ciclo, né? Antes não era um ciclo, de fato. Então, compreender os valores e princípios da mentalidade ágil, que a gente vai ver hoje, metodologia ágil, descrever como o Scrum funciona na prática. E o Scrum ele trabalha junto com a metodologia ágil, aplicar esses conceitos que a gente vai aprender em um projeto simulado, que é o que eu estou pensando aí para a gente começar a fazer algo prático, já que essa é uma disciplina prática, então a gente tem que fazer algo prático. Se bem que essa aula ela é bem teórica, ela tem um monte de texto nesses slides. Não gosto de colocar tanto texto, mas enfim, tá bem explicadinho. Identificar as ferramentas comuns do mercado, que eu também não sou muito familiarizada com essas ferramentas, mas eu até abri ali pra gente desvendar juntos na prática. Deixa eu ver se eu tô na aba certa. Tô na aba certa. E aí vamos lá. Introduzir ainda essa introdução ao ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de software. Software sistema, a mesma coisa. Que é o mapa da mina, que eu defini como mapa da mina para criar um software, mas digamos, eu acho que eu não sei se eu usei um exemplo parecido em banco de dados ou foi aqui mesmo, mas eu vinha pensando nesse exemplo. Quando a gente vai construir uma casa, a gente precisa, hoje em dia, né? Antigamente dava para construir só você contratando um pedreiro e você colocando os tijolos e tudo mais, mas hoje em dia, né, na modernidade, a gente fala com um arquiteto de casas, arquiteto, que faz um projeto, que monta lá onde vai ser a sala, onde vai ser o quarto, e apresenta pra pessoa que tá ali, que vai comprar a casa, comprar não, que vai pagar para fazer a casa, que vai ser o dono da casa. E ele apresenta, o arquiteto apresenta o projeto, a planta. E aí o cliente, né, que é a pessoa dona da casa, vai poder fazer alterações. Não, eu não quero o banheiro nesse lugar, não quero uma porta tal nesse lugar. Então, basicamente é isso o que acontece nesses ciclos de vida. Por isso que é um mapa da mina para criar o software. Basicamente a definição é o processo que define as etapas para planejar, para criar, para falar como eu falei na aula passada, os stakeholders. É muito usado esse termo, que são as partes interessadas, cliente e usuário, ou só o cliente. Então, é o processo de estruturar e ter essas etapas bem definidas. Porque eu não coloquei nos slides, mas eu estava vendo que antes de ter esse padrão de ciclo, de vida de desenvolvimento de software, o cara no vídeo que eu estava vendo, ele chamou de modelo balbúrdia. Porque cada empresa fazia de sua forma, começava o software de sua forma, testava da sua forma. E por que isso é um problema? Por que é bom padronizar? Porque, por exemplo, eu sou contratada de uma empresa, começo a fazer um software do zero, deixo ele todo pronto, e aí, enfim, saio da empresa por X motivos e o software vai continuar, ele é da empresa, e passa-se os tempos, 10 anos, e ele precisa de atualização, de um update, né? Mas eu que criei o software do início, não tô mais lá para guiar o que foi que eu fiz, de que forma, que ferramentas eu usei. Então, não sabia que etapas passou, se foi testado, se tem protótipo.
Então isso não era algo muito priorizado. Acho que até a década de 70, se não me engano, 70, 80, não lembro direito. Mas aí eles viram a necessidade de criar um padrão, um ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas, para definir muito bem essas etapas, e não só para criar, mas muito mais para manter um sistema de software. Porque aí eu não lembro se eu falei em banco de dados ou aqui, que é muito mais difícil você alterar algo depois de já 100% pronto, do que alterar ali no meio do desenvolvimento. Então, durante o processo, durante esse ciclo, ainda é mais fácil de fazer alguma alteração se necessário. E sempre tem, gente. O cliente sempre quer fazer, sempre tem uma outra ideia e tudo mais. O objetivo é garantir que o software seja de alta qualidade e que atenda os requisitos do cliente, porque desenvolvedor de software está aí para resolver o problema do cliente. Se o cliente não está feliz, então a gente não fez nosso trabalho direito. Então, o cliente sempre tem razão aqui. E também, muito importante, esse objetivo de garantir a entrega dentro do prazo e o orçamento, né? Porque para fazer um software custa equipe, custa equipamento. Então, esse ciclo, essa definição de fases também ajuda a cumprir os prazos, deixar o cliente feliz com os prazos e se manter dentro do orçamento estimado. E aí eu falei aqui a analogia, já falei do arquiteto. Eu acho que em alguns... Porque os cargos falam projetista de software. Em alguma empresa ele vai ser chamado de arquiteto de software. Então, tem várias nomenclaturas. No final, a gente é só desenvolvedor mesmo. Enfim, essa analogia que eu falei. De precisar de uma planta, que é o planejamento, uma arquitetura da construção, que é a codificação, da vistoria, que é os testes, a gente vai ver testes também, e a entrega das chaves da casa, que é a implantação, de fato, do sistema, do software. Então, o ciclo de desenvolvimento de sistema é essa sequência de etapas, que evita que você construa a casa começando pelo telhado, né? Então, vem muita coisa antes do telhado, né, da casa, muita coisa antes de você de fato implantar, entregar as chaves, de você de fato construir. É muito importante essa fase aqui de planejamento. Eu falo porque eu sou uma pessoa nada planejada. E aí, quais são essas etapas? Quais são esses... Que ciclo é esse de desenvolvimento de software? A gente começa pelos... Aqui na imagem, né, tem planejamento e análise, tem 5. Eita, ainda veio... imagem da internet em que eu tirei veio errada. Não, tem 6 etapas mesmo, aqui tem 6. Essa primeira etapa de planejamento e análise, ela tá aqui dentro de requisitos. Como a gente viu na aula passada, né? Esse planejamento, esse levantamento de requisitos. Coletar e analisar as necessidades do sistema. Se o sistema precisa de um login, se o sistema precisa de um cadastro, se... Depende, né, muito do sistema, mas se dá para entrar no sistema sem ter um cadastro, sem ter um login, se vai ter pesquisa dentro do sistema. São todos os requisitos. O que o cliente, o que é que o usuário precisa desse software, desse sistema. E aí depois tem a parte de design, que é o planejamento da arquitetura e interface. Que aqui nessa parte de design, eu acho que a gente consegue, com o que a gente tem, a gente consegue chegar até essa parte de design, que foi uma das
das soluções que eu apresentei para vocês, de como avaliar os. Como eu posso avaliar vocês, que é a solução, a ideia que eu mais gosto, que é a gente ir até o protótipo. Então, aqui nessa parte de design, a gente faria um protótipo. E aí tem protótipo de baixa fidelidade, que é feito em papel mesmo, você desenha a tela. E tem protótipos de alta fidelidade, que é feito no Figma, que é uma plataforma, um site para fazer protótipo. Você faz a telinha lá, você pode colocar interação, tipo, você apertar num botão e ir para outra tela. Por isso que é de alta fidelidade, é mais fiel à codificação, ao desenvolvimento de fato. Então, a gente consegue chegar nesse protótipo. E aí tá o design, né? Segunda fase. E aí tem a implementação, que é a codificação, de fato, e o desenvolvimento do software. E aí aqui, durante essas duas etapas de design e requisitos, a gente volta muito pro cliente. A gente traz muito de volta, mostrar o protótipo pro cliente. Porque no protótipo é mais fácil. A gente ainda está no processo, a gente não implementou ainda. Então, se houver alguma alteração a ser feita, é melhor que ela seja feita durante a fase de protótipo, a fase de design, durante a fase de planta da casa, em vez de depois de construir a casa, né? Aí depois a implementação, que é codificar, de fato. Os testes, verificar se esses requisitos coletados no início, eles estão sendo realmente atendidos e se estão sendo atendidos da forma certa. E verificar também a qualidade e essas funcionalidades, se está sendo atendido de forma adequada, que tenha qualidade. E aí a implantação, que a gente chama de deploy, que é disponibilizar para os usuários, que é colocar esse software, esse site, esse sistema no ar, para que as pessoas tenham acesso. E aí muitas plataformas são pagas. Eu conheço... deixa eu procurar onde eu coloco meus sites. Que é esse... Eu consigo... agora eu aprendi a trocar fácil. Que é esse site aqui, que ele hospeda, ele faz deploy. Eu acho que eu já mostrei, inclusive. Então, eu tenho aqui o meu portfólio muito feio, inclusive, mas ele tá no ar e é de graça. De graça. Vercel, o nome do site. Mas a maioria, eles são pagos. Então, tem essa implantação, disponibilizar, você só mandar o link e as pessoas acessarem, se for site, né? E a manutenção, que são correções, atualizações, melhorias contínuas. Então, esse ciclo aqui, planejamento e análise, que pega a parte dos requisitos. Tem o design, a figura aqui. O desenvolvimento, de fato, testes e a manutenção, que tem que ser para sempre. Porque pode dar erro em qualquer momento no seu sistema, algo pode atualizar. E aí o seu sistema tem que atualizar junto. Então, essa manutenção é para sempre. E aí aqui, essa foi depois, né, daquela década de 70, 80, né, acho, não lembro direito, onde não se tinha um modelo, um ciclo a ser seguido. O primeiro ciclo, entre muitas aspas, de desenvolvimento de sistemas foi esse aqui, que foi o modelo cascata, que é o modelo, a gente chama de modelo tradicional, que ele é sequencial e previsível. E aí ele não é um ciclo de fato. Eu coloquei essa imagem porque eu achei ela engraçadinha, mas deixa eu procurar aqui, para vocês terem uma visão melhor.
cascata. Aqui. Por que que é chamado de cascata, né? Porque ele é... Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Está. Porque ele é literalmente uma cascata, né? Cair. Ele literalmente vai descendo aqui, fase a fase. Ele não é um ciclo, como a gente chama de ciclo de vida de software, né? Mas foi o primeiro modelo, o modelo tradicional. Então a gente começava... Deixa eu voltar lá para os slides. Então a gente começava com o levantamento de requisitos, essa coleta de requisitos, que é entender e documentar tudo que o sistema deve fazer. A gente falou na aula passada de levantamento de requisitos. Então aqui na imagem está que é um mar de rosas. O cliente acha que tudo pode acontecer e investe alto, né? Aí um exemplo, novamente, né, de um requisito é: o sistema deve permitir login por e-mail e senha. Deve ter um cadastro de clientes. Login por e-mail, senha, cadastro. Inicialmente é isso. E aí depois a gente vai para análise e design, que é projetar a arquitetura do site, fazer os protótipos, e fazer como se fosse um protótipo do banco de dados, né, que é o modelo o diagrama. Aqui nada está acontecendo aqui ainda de fato. Nessa análise de design é tudo desenho, tudo sem código. Então, esses protótipos das telas, desenhos das telas, e o diagrama do banco de dados, como vai funcionar. E um exemplo: criar diagramas de como as telas se conectam e como os dados serão armazenados. O diagrama é entidade de relacionamento, né, que a gente faz aqui, do banco de dados e as telas. E aí tem a codificação, que é onde começa aqui as dificuldades, segundo a imagem, realmente que é a fase de botar a mão na massa e programar o que foi planejado, fazer acontecer esses requisitos, atender esses requisitos, atender os requisitos solicitados pelo cliente. Então, às vezes o cliente tem requisitos muito fora da caixa, que não vai dar para codificar, então a gente tem que parar logo ele aqui nos requisitos ou no design. Mas fica muito mais fácil implementar depois de você ter a tela projetada, ter um protótipo. Você já tem uma ideia de como é que tem que ficar. Então, dá certo. Então, depois de codificar, depois de programar, aí a gente vai para os testes. Onde vem as incertezas aqui. Segundo a imagem, verificar se tudo está implementado corretamente. Se não há erros e se atende aos requisitos. Porque o nosso objetivo aqui na codificação é atender esses requisitos. Atender às necessidades do cliente. Depois a implantação, o deploy, né? Colocar no ar. E a manutenção. O mesmo, são as mesmas aqui. Esses são os básicos, as etapas básicas. Só que esse aqui, ele é feito em modelo cascata. Cadê? Assim, não tem um ciclo. Vejam bem, não há um ciclo. Então, você faz analisa, pede os requisitos, faz o levantamento de requisitos. Deixa eu pegar uma imagem melhor. Não, ele sempre vai trazer requerimento. Enfim. Eu tenho que levantar os requisitos. E eu só posso começar a projetar, fazer o design, depois de todos os requisitos estarem prontos. Eu não posso avançar para outra etapa sem a etapa anterior estar 100% completa. 100% completa. Então, eu preciso fazer o levantamento de requisitos para poder projetar o software. Depois de projetado, 100% projetado, é que eu posso ir para implementação. Depois de 100% implementado, é que eu posso ir para verificação, que é os testes.
e depois a gente coloca no ar. Então, cada etapa ela tem que estar 100% pronta para eu poder avançar para a próxima. E aí, aqui acabava. A implantação acabava e ficava só na manutenção. Aí depois, esse modelo cascata ele foi atualizado. E aí depois você podia voltar, adicionar essas outras setas aqui embaixo. Você podia voltar para as etapas anteriores. Mas inicialmente era só literalmente cair etapa por etapa e não podia voltar. Acabou aqui, depois disso aqui teria a manutenção e ficaria só na manutenção. Depois eles implantaram isso aqui, mas ainda era um... Deixa eu ver se eu tenho... aqui. Ainda era uma coisa muito... Como eu posso dizer? Muito rígida, muito... como é que eu esqueci a palavra. Mas muito travada ali em fazer um, depois fazer o outro, depois fazer o outro, e acabava. Então, era algo muito linear. As fases eram muito lineares, muito rígidas, então não estava ainda atendendo às necessidades do mundo tecnológico, né? E aí, por que o cascata quebra no mundo real, né? Por que ele não funciona? Se não funciona. Funcionou durante muito tempo, mas que era difícil durante essa rigidez, essa linearidade dele dificultava. Mudanças catastróficas. E se durante os testes o cliente perceber que esqueceu um requisito crucial, você já está no final, você já desceu todas essas etapas aqui. Então o cliente quer voltar daqui dos testes, da verificação, ele quer voltar lá para os requisitos. Como? Se você já fez tudo. Então aqui o exemplo da mudança aqui que o cliente percebeu. Precisamos que o usuário também possa fazer login com a sua digital. Muito simples, voltar tudo implementado já. Implementar mais isso aí, depois de tudo pronto. E aí no modelo cascata, isso exigiria voltar para fazer requisitos, como eu disse, refazer o design. Então você voltaria tudo, você teria que refazer tudo. Reprogramar e novamente voltar para os testes. Então, inviável, e isso acontece bastante do cliente perceber que esqueceu algo. Então, passou a ser inviável esse modelo por problemas como esse. Outro problema é o feedback tardio. O cliente, ele só vai ver, ele vê o protótipo e ele só vai ver a implementação no final, quando já tiver 100% implementado, testado. Então o cliente não tem aquele acompanhamento contínuo. Então, se não era o que ele imaginava de fato, no final, o produto finalizado, a insatisfação dele, né? E o cliente não pode estar insatisfeito, gente. Então, esse é um problema do cascata. Então, se o cliente não gostou, está insatisfeito, a gente tem que o quê? Voltar para o início, fazer tudo de novo. Então, problema, porque gasta dinheiro também e tempo das pessoas que estão trabalhando naquilo. E o longo tempo de entrega, outro problema. Que leva meses ou anos a implementação. Se for um sistema grande, né? Se for um software grande, um site grande, ele leva muito tempo para ser feito, muito tempo para ser codificado. Então, o cliente, ele só vai ter... O cliente, o usuário, os stakeholders, as partes interessadas, eles só vão ter esse acesso depois que tiver implementado, né? Depois de muitos meses, muitos anos, muito tempo.
E durante essa codificação eles não vão ter acesso a como tá, porque muitas vezes o cliente não tem é, familiaridade com a codificação. Então, o que é que a gente vai mostrar para ele? Uma tela cheia de letras coloridas, que é a tela do código, né? Então, não tem como a gente dar esse valor, essa entrega de valor no meio da codificação nesse modelo cascata. E o alto risco de o projeto, como demora muito, leva meses, anos, porque você tem que fazer cada etapa 100%, ela está 100% pronta para você avançar para a próxima etapa. Isso também acarreta mais tempo nesse modelo, nesse desenvolvimento. Então, você começa a usar uma linguagem, um Python, na versão 3.2, não sei qual versão tá agora, gente, eu só chutei aqui um número aleatório. E aí você vai terminar, o Python já tá 3.5. Então, já mudou de versão, fora que as necessidades do usuário podem mudar nesse tempo também, então você voltaria de novo para os requisitos. E o mercado, né? As necessidades do mercado, eles mudam muito rápido. Então, como leva muito tempo para conseguir desenvolver usando o método cascata, ele ficou inviável, ainda mais nessa era que a gente tá, que a tecnologia ela avança muito rápido. Principalmente, acho, depois da pandemia, houve um boom tecnológico muito grande de IA, de tudo. Então, a gente está num momento que o mercado e as necessidades mudam muito, muito, muito rápido. Então, acabou para o cascata. A conclusão é que o modelo cascata é muito rígido, como eu disse, é muito linear para projetos onde os requisitos não estão tão claros ou podem mudar. Então, se você tiver os requisitos bem... por exemplo, se a gente tiver um cliente que for da área, que tiver mais familiaridade com a área tecnológica, talvez seja mais fácil, talvez dê para usar ainda o modelo cascata, que vai ser melhor para definir melhor os requisitos e as funcionalidades. Então, o problema do cascata é ter que mudar no meio, de não ter esses requisitos claros iniciais, ter que mudar no meio, ter que voltar para uma etapa inicial. Esse é o problema. E aí veio ela. Agora a gente vê literalmente um ciclo de vida de desenvolvimento de software. Não é mais algo linear. A gente tem literalmente o ciclo. A revolução ágil. A gente tem essa metodologia ágil. Agile, não sei pronunciar. Mas vocês já devem ter ouvido esse nome aí por aí, de metodologias ágeis. Qual é o foco principal? É entregar o software funcionando rapidamente, de forma interativa e principalmente colaborando constantemente com o cliente. Então a gente tem ao contrário do cascata, que o cliente ele só vai ter um retorno depois da implementação completa. Aqui não, aqui a gente tem uma colaboração constante com o cliente. Então, de forma contínua, o cliente vai acompanhar, de fato, o que está sendo feito durante o desenvolvimento. E aí, quais são... Deixa eu beber água. Quais são os valores desse manifesto ágil, dessa revolução do ciclo de vida dos softwares? Indivíduos, interações, processos e ferramentas. Então, a comunicação da equipe é mais importante que seguir um processo rigidamente, do que ter que seguir, ter que ter 100% uma etapa pronta para poder ir para outra. Então, em vez de toda essa rigidez, a comunicação da equipe,
a colaboração da equipe é mais importante do que seguir à risca um processo, as fases. Software em funcionamento, documentação abrangente. Então, não só entregar a funcionalidade, não só entregar o software funcionando. Como eu dei o exemplo antes, né, por exemplo, uma pessoa que trabalhou numa empresa, fez um software do zero, saiu da empresa, 10 anos depois, outra pessoa já trabalhando nessa mesma empresa tem que fazer um update, fazer uma atualização daquele sistema. Só que a outra pessoa que fez do zero não está mais ali. Então, além de deixar a funcionalidade, de deixar o sistema funcionando, você tem que documentar, descrever que funcionalidades tem, que ferramentas você usou. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Pessoal. Eu ainda sou muito ruim fazendo documentação, mas a gente tenta, né? Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Isso aqui, não fui eu sozinha que fiz esse projeto, mas esse aqui no GitHub, gente. Então, essa aqui é uma documentação de um... Meu Deus, o que era isso mesmo? Eu esqueci. Eu sei que era alguma coisa de leitores, gente. Faz uns 2 anos que eu fiz isso. Então, tem aqui todas as ferramentas que foram utilizadas, os tópicos que foram feitos, o que é que está concluído aqui, tem os iconezinhos, o que é que está concluído. Deixa eu ver se eu tô na página. Tô sim. O que é que está concluído, o que é que está em desenvolvimento, o que é que não foi iniciado. Então tem tudo, um diário de bordo do que é que foi feito. Então isso ajuda muito quem... Isso aqui eu poderia continuar, mas eu ia ter que ler isso tudo para eu conseguir lembrar, até eu que fiz, não lembro, para eu conseguir lembrar o que é que acontece nesse sistema, para eu conseguir fazer um update. Ele nem está 100% completo, então um dia ele vai precisar de um update. Então, as funcionalidades, a descrição, os objetivos, então é um relatório do software. As funcionalidades que a gente queria implementar. A gente tem um diagrama aqui de casos de uso, para que ele vai servir, né? Então, troca de livros, ó. Já serviu, a documentação já serviu para mim, que não lembrava, que participei disso aqui, não lembrava. Então, ó, acho que era um site, era que a gente fez em JavaScript. Era um site de troca de livros, e aí, enfim, a gente podia fazer cadastro, login, mas, enfim, tô falando aqui do projeto, mas esse não é o foco. O foco é documentar o que é que foi feito, o que é que tá sendo implementado, que mostra até as pessoas aqui que fizeram. E aqui fica todo o código também. Mas até aqui é a documentação. Então, é o diário de bordo da sua codificação, de você anotar, de você escrever o que é que você está fazendo naquele momento, o que é que precisa ser feito. Porque eu posso voltar muito tempo depois para mostrar para os meus alunos e não lembrar o que é que está acontecendo, mas ter aqui documentado. Então, aqui as ferramentas e tudo mais. Isso aqui é uma documentação muito importante. Onde eu estava? Sim. Mais valioso que a funcionalidade é você deixar documentado, descrever aquele software em palavras. Colaboração com o cliente, negociação de contratos. Trabalhar junto com o cliente, ter essa proximidade com o cliente, entregar pouco a pouco o sistema para o cliente. E negociar detalhadamente o sistema, o contrato e tudo mais. E responder a mudanças e seguir um plano. Adaptar-se a novos requisitos. Então, aqui, essa metodologia ágil, ela te dá base para você conseguir
se adaptar a esses requisitos novos sem você ter que é, voltar para a primeira etapa e refazer tudo. Então, adaptar-se aos novos requisitos é mais importante que seguir cegamente um plano inicial. Então, aqui ele dá base, dá possibilidade de você conseguir fazer esse novo requisito que surgir assim no meio. E aí, como se aplica essa forma ágil de fazer? Também foi implementada não só por ser muito travado essa metodologia aqui cascata, né? Só cair, ser muito rígida. Não só por isso, mas porque a metodologia é ágil, né? As pessoas hoje em dia, querem tudo muito rápido, tudo o quanto antes. Então aqui a intenção, o nome já diz, né? A intenção é muito essa, entregar, mesmo que pouco, entregando pouco a pouco, mas entregar algo de forma rápida. E aí, como é que funciona? E aí essas fases que eu falei anteriormente, elas não são abandonadas, elas continuam lá, todas as fases. Mas em vez de serem lineares, longas, rígidas, elas são aplicadas em ciclos curtos e repetitivos, chamados de interações ou sprints. É muito mais chamado de sprints. Então, cada sprint tem mais ou menos 2 ou 4 semanas. Ela dura não mais meses, anos, mas 2 ou 4 semanas e é um mini projeto. Então, durante a faculdade falam muito, e foi algo que marcou na minha cabeça e tudo, eu associo, que é dividir para conquistar. Em vez de você fazer um grande projeto, fazer tudo de uma vez, você tem uma tarefa muito grande e você quebra isso em pequenas partes e torna o projeto que era grande mais simples. Porque você vai fazendo pouco a pouco. Então tem isso aí, dividir para conquistar. Então, nessas sprints, a gente faz mini cascatas. Então, são mini projetos que a gente faz o planejamento, a gente levanta os requisitos, faz o design, faz o código, testa e demonstra para o cliente. De uma pequena parte do software inteiro. Então, só um pouquinho do software, só uma funcionalidade, por exemplo. Nessas 2 ou 4 semanas, você pega os requisitos, monta o protótipo daquela funcionalidade, faz o código, testa se está funcionando e mostra para o cliente. Só um exemplo aqui, só 2 funcionalidades. Então, você tem algo pronto, você passou por todas as fases do ciclo e você já tem um valor, algo para apresentar para o cliente. E aí aquilo está pronto. Você vai partir para outros requisitos e também 2, 4 semanas, mais ou menos isso aí. Então, vai acontecendo essas sprints até o projeto finalizar. Você não faz o projeto todo de uma vez durante meses, anos, não entrega nada para o cliente nesse meio tempo. É literalmente dividir para conquistar. Dividir em pequenas partes para conseguir desenvolver todo o sistema completo no final. Aí, no final de cada sprint, uma parte do software está pronta, testada e quase utilizável, né? E o cliente pode ver, tocar, dar feedback imediato. E uma vantagem-chave dessas sprints, que é o feedback ser incorporado no próximo ciclo. Então, depois dessa sprint de 2 a 4 semanas, depois desses requisitos atendidos, você parte para outros requisitos. E com base no feedback dado pelo cliente quando você faz essa review, essa demonstração para o cliente. Reduzindo drasticamente o risco de você fazer algo que ele não queira, não mata totalmente o risco, mas reduz muito e aumenta a satisfação do cliente, né? Que é isso que a gente quer.
E aí, junto com essa metodologia ágil, a gente usa o Scrum, que é um framework, é o mais popular utilizado, que é basicamente o que eu expliquei, só que com mais algumas coisinhas. Tem aí os papéis. Então, é um conjunto de regras para colocar essa metodologia ágil em prática. Não é a única forma, mas é a mais comum, é a mais famosa. Então, a gente divide a galera do desenvolvimento em 3 papéis, que é o, eita, meu inglês, Product Owner, que ele chama de PO, que é o representante do cliente dentro do time de desenvolvimento, no geral, né? Que é quem vai definir as funcionalidades do produto junto ao cliente. Então, o cliente vai ter basicamente contato com esse Product Owner, que vai definir junto a ele as funcionalidades do produto, do sistema, do software. E é quem vai priorizar, fazer aquela tabela de prioridade, do qual funcionalidade deve ser feita primeiro. Priorizar as funcionalidades. E gerenciar o backlog do produto, que é basicamente a lista de tudo que se deseja, do que é que o cliente quer. Então, é a lista de todos os requisitos que para esse produto, para esse sistema, para esse software. Esse é um dos papéis, é uma pessoa. Aqui a gente vai ter o Scrum Master, que é o líder servidor, é um facilitador, que é quem vai garantir que o time entenda e siga o Scrum, siga o que foi planejado, e remove impedimentos, né? Ele que vai fazer as burocracias de um servidor quebrado, um computador que precisa, essas burocracias. É o Scrum Master, vai resolver as burocracias. E vai proteger a equipe de interrupções externas. E aí vai ter o time de desenvolvimento, que vai só focar em trabalhar. Os requisitos vão chegar para eles vão programar, para os testadores eles vão testar, para os designers eles vão fazer o protótipo, e só isso, eles não vão se preocupar com as burocracias, porque o Scrum Master vai se preocupar com isso. E as funcionalidades, o Product Owner vai ver com o cliente. Então, o time de desenvolvimento vai só desenvolver. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Os eventos. O que é que acontece no Scrum? São as cerimônias. Aqui tem... Essa imagem devia estar do outro lado, no outro slide. Que aqui a gente tem a figurazinha do Product Owner, do Scrum Master. Eu não tenho mais a minha canetinha porque era do outro aplicativo de gravar. Mas enfim, aqui na imagem eu estou. Aí faz o planejamento de sprint. O Product Owner pega aqui o backlog, né, a lista aqui de tudo. Deixa eu explicar aqui que é melhor e depois a gente volta para a imagem. Então, o que é que acontece? O que é que acontece quais são esses eventos? Primeiro é o planejamento da sprint, porque a gente ainda usa sprints, a gente ainda está no dividir para conquistar. É só uma forma de fazer esse dividir para conquistar. É a reunião do início da sprint, esse sprint planning, onde o Product Owner, o cara aqui que vai falar aqui com o cliente, apresenta os itens prioritários do backlog. Backlog é a lista de tudo que se deseja no produto, a lista de requisitos. Então, depois desse Product Owner ter se reunido com o cliente, ele vai para essa primeira reunião, essa Sprint Planning. Então, ele vai apresentar
os itens prioritários. É, e aí a equipe pergunta, discute e define o que pode ser entregue nessa primeira sprint. E como farão isso. E aí, dessa reunião é que vai surgir o backlog da sprint, que é uma lista de tarefas para esse sprint. Então, aqui para a imagem. Eita. Aqui na imagem. Então, tem a... Nossa, é muito difícil explicar essa imagem sem uma canetinha. Então, a gente tem um Product Owner aqui. A gente tem... Eu vou abrir essa imagem no Paint. Um segundo. Que eu não sei explicar sem uma canetinha. Eu não consigo colar, não. Ah, gente, não desisti. Ah, apresentei errado ainda. Deixa eu ver se você desistir dessa ideia. Temos o Product Owner. Deixa eu ver o nome. Eu vou chamar ele de PO mesmo. Muito difícil falar essa palavra. O cara aqui do cliente, o PO. E o Scrum Master, que é o cara das burocracias. Vai ter aqui o planejamento, a Sprint Planning. E aí, aqui no meio, o PO, ele já falou com o cliente, já tem uma lista dos requisitos. Nessa reunião inicial, na Sprint Planning, no planejamento, vai surgir o backlog da Sprint, que é a lista de tarefas da vez, que eles vão fazer em 2 ou 4 semanas, né? Aí depende. E aí, o que é que tem também? A Daily Scrum. A reunião diária. A gente ouve muito esse termo de daily. A gente ouve muitos termos em inglês nessa área. Então, a gente tem a daily, que acontece todos os dias durante a sprint. Então, uma reunião rápida de 15 minutos, sempre no mesmo horário e local. E aí, qual é o objetivo dessa reunião todos os dias? Que cada membro da equipe de desenvolvimento, de fato, conte o que é que eu fiz ontem, o que é que eu vou fazer hoje e se existe algum impedimento no meu caminho. Então, todos os dias a gente tem essas 3 perguntas para responder no time de desenvolvimento. Que funcionalidade eu comecei a fazer ontem, se eu vou terminar ela hoje, e se existe algum problema que me impeça de fazer o que eu quero fazer hoje. Então, se tiver, tem que ser resolvido, né? E não é um relatório de status para o chefe do que é que você fez. É para cada equipe se organizar, de fato. Então, é uma reunião de organização. Então, se eu fiz ontem uma funcionalidade e outra pessoa estava pensando em fazer hoje essa funcionalidade, mas já está feita, não precisa fazer 2 vezes. A gente também tem a Sprint Review, que é a revisão da sprint. Eu vou chamar pelo nome em português, mas é importante eu dizer também o termo em inglês. Que é a revisão da sprint. Então, no final da sprint, que pode durar 2 ou 4 semanas, né? 15 dias ou 1 mês, né? Sim. Então, a equipe mostra o que é que foi implementado do software, a partezinha do software pronto para o cara lá que fala com o cliente, né, o PO, o Product Owner, e para os stakeholders, para o cliente, o usuário, ou o cliente e o usuário, ou só o cliente. E qual é o objetivo dessa revisão? Coletar o feedback e discutir adaptações do backlog, que foi... Cadê? Onde foi que eu falei isso?
aqui nessa parte de review, ó, que é a demonstração para o cliente. Então a gente vai ter é, é, essa demonstração na revisão da sprint, então ao final da sprint, para coletar esse feedback, se tá tudo ok, se é isso mesmo que o usuário, que o cliente quer, e adaptar e fazer adaptações do backlog do produto, da lista de tarefas que é necessária para aquele produto. Então, se um mês depois você apresenta algo pro seu cliente, ele, nossa, devia ter isso aqui, isso aqui, isso aqui também. Então, é mais fácil você adicionar algo, porque você ainda tem funcionalidades para fazer. Você pode fazer, não fica difícil. Você não vai ter que parar da metade e voltar para a primeira etapa. Então, é mais fácil. E aí depois a gente tem a sprint. Ai, muito difícil de dizer. A retrospectiva da sprint, que é uma reunião apenas da equipe, que é o time de desenvolvimento, o Scrum Master, o Product Owner, vão refletir sobre o processo. Então, o que é que foi bem na última sprint, o que é que pode ser melhorado, como vamos melhorar, se existe alguma melhoria. Então, isso é para ter uma melhoria contínua do time. Então, isso ao final de cada sprint, de cada pequena parte do software que está sendo implementada. Basicamente, são essas 4 coisas que acontecem. E aí, aqui as ferramentas. O que é que a gente usa nesse mundo do Scrum, do desenvolvimento ágil, do rápido, do entrega, muitas entregas. Tem esse quadro Scrum, nesse negócio aqui, que é a forma mais simples, não sei dizer, gente, essas palavras. Quadro Scrum eu sei, né? Esse outro aqui é opcional. Quadro Scrum, que é uma coisa muito básica, gente. É um quadro, qualquer quadro, uma parede, dividida dividida em colunas, né? De coisas a fazer, coisas que estão fazendo e coisas que ainda precisam ser feitas. Não, que já foram feitas. E com post-its coloridos. Eu tenho isso na minha parede, gente. Eu nem. Um monte de post-it colado com coisas que eu. Aí eu só tenho a parte de coisas a fazer. Aí o resto, quando eu termino de fazer, eu jogo fora o post-it e pronto. Mas é algo muito, muito simples. Esse quadro. Então, é utilizado no desenvolvimento, na metodologia ágil, no desenvolvimento ágil. Para organização, para ter um norte, mesmo tendo todas essas reuniões diárias sendo feitas, você tem ali na parede sempre que você precisar consultar o que é que precisa ser feito, o que é que está sendo feito e o que é que já foi feito. E aí outra ferramenta aqui é esse Trello, que é uma ferramenta digital que simula perfeitamente um quadro de post-its. Aí, cadê? Eu consegui entrar? Consegui. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Estou. Eu não uso isso aqui. Vamos desvendar juntos. Que eu já vi, pô, é isso aqui. Depois que faz uma conta, é isso aqui que aparece. Não é nada convidativo. Mas tem isso aqui, esse quadro modelo, que é o que tem no slide, né? Então vamos abrir para ver o que é que tem. Ok, entendi. Que é exatamente, olha só, que legal. Então tem o backlog. Então o Product Owner colocaria aqui todas deixa eu adicionar uma tarefa. Pô, como é que eu adiciono uma tarefa? Ele não deixa eu escrever. Como é que eu vou adicionar uma tarefa? Ah, tá. Calma. Exemplo de tarefa.
Enfim, não sei adicionar uma tarefa ainda. Nem sei se eu posso. Ah, tá, eu tô só no template. Enfim, vamos ver só o template mesmo. Então aqui temos o backlog, que foi o que eu falei, né? A lista de requisitos, todos os requisitos que precisam ser feitos. Aqui o design, as tarefas do design. E um exemplo aqui de tarefa do design é Annex Designs usando PowerUp, Figma ou InVision. Então, aqui são as tarefas da galera do design. Aqui, igual o quadro de post-its, coisas a fazer, que precisam ser feitas, coisas que é, sendo feitas, estão em andamento, revisão de código, que ele tem uma coisa. Então, revisões que precisam ser feitas no código. Quando aqui já vai pro teste aqui. Eu posso diminuir. Deixa eu diminuir esse para mostrar o resto. Fase de teste aqui. E aqui as coisas concluídas. É um quadro. São post-its aqui colados digitalmente. É um site de organização. Eu acho que ele tem para fazer download também. Qual era a outra coisa? Então, ferramenta aí. Ótimo para iniciantes, pequenos projetos. É bem amigável, eu gostei daquele quadrozinho. Outra ferramenta utilizada nesse mundo ágil é o Gira, que é uma ferramenta usada no mercado corporativo, realmente muito usada, eu já ouvi muito falar, que gerencia backlogs, sprints e gera relatórios. Se integra com outras ferramentas. Aqui, cadê? Estou na certa. Então eu tava fazendo uma conta agora. Aí eu parei pra gente fazer do zero, né? Então, que tipo de trabalho você faz, gente? Vamos colocar aqui desenvolvimento de software. Como sua equipe planeja usar o Gira? Vamos colocar aqui para trabalhar no Scrum, que é isso que a gente está estudando. Executar sprints também. E gerenciar tarefas. Vamos colocar essas 3 coisas aqui. Ver o que é que aparece. Tem um nome ao seu primeiro projeto. Vai ser esse nome mesmo. Quais tipos de trabalho você precisa? Tarefa, história. Ai, gente. Solicitação. Vamos colocar uma tarefa para ser simples aqui, né? Como monitorar o trabalho. Perdão. Então, acho que é mesmo esquema. Então, vai ter um quadrinho de a fazer, em andamento, em análise, concluído. Vamos ver se aparece. Vamos ver o visual dele. Tá como carrega. Não achei amigável. A gente fecha o tutorial, né? Acho que é um tutorial aqui. Tem aqui um tutorial, mas não quero. Eu achei o outro mais amigável, o Trello. São bem parecidos, mas o Trello é mais visual, tem os quadrinhos realmente bonitinhos assim. Assim eu entendo melhor. Mas aqui, backlog. Aqui as fases, né? O que tá pra fazer, o que tá em andamento, em análise, concluído. Código. Você pode conectar com o GitHub, né? Quando você faz o upload dos seus códigos. Então é muito legal. Uma linha do tempo.
páginas, formulário. Ah, eu ainda posso adicionar mais coisas. Então, tem muita coisa aqui. Sumário. Vou traduzir aqui, né? Fica melhor. Tá. Descrever o que precisa ser feito ou gerar itens de trabalho. Então, aqui é para planejar o sprint aqui, ó. Com o primeiro sprint, então faz todo um planejamento aqui dentro. Registro de retorno. Muito legal, muito legal. Então, essas duas ferramentas aí. E aí tem o GitHub. Tô na página certa? Tô. O GitHub Projects e esse Azure DevOps. Que são plataformas que combinam a gestão de código, a parte do Git lá, que a gente viu na segunda aula, eu acho. Essa parte de versionamento de código, com gestão de projetos, e oferece também quadros e ferramentas de planejamento. Mas eu gostei muito do Trello. Então, a recomendação é começar usando o Trello para organizar seus próprios trabalhos de faculdade para entender o fluxo. Vou aderir. E ele é mais amigável, né? O Trello ele tem uma interface mais amigável. E aí as vantagens desse ciclo de... Eita! As vantagens desse ciclo de vida ágil, desse ciclo de vida de desenvolvimento ágil. Então, por quê? Por que isso ficou tão em alta? É algo tão utilizado hoje? Por causa da adaptabilidade. Então, mudanças são bem-vindas, mesmo tarde no desenvolvimento, porque está sendo feito pouquinho a pouquinho, sprint a sprint, funcionalidade a funcionalidade, basicamente. Não é só uma por sprint, provavelmente, mas poucas. Então, pode surgir outros requisitos depois, que podem ser implementados de forma fácil. Então, dá para adaptar de forma fácil. Então, as entregas rápidas e frequentes, o cliente recebe valor constantemente, cada 2 semanas ou 4 semanas, depende de quanto tempo a sprint vai durar. Então, ele recebe... Perdão. Ele recebe pelo menos alguma funcionalidade pronta em pouco tempo. Então, ele vê a coisa acontecendo. A transparência, pois o cliente participa ativamente, sabe exatamente o andamento. Como eu disse, acompanha continuamente como é que está o andamento do projeto. Melhoria da qualidade. Testes são contínuos e o feedback constante resultam menos bugs. Então, todo sprint vai ter teste daquelas funcionalidades. A funcionalidade não vai passar sem ser testada. Então, e esse feedback constante para saber se é exatamente isso, se tá funcionando bem. Então, tipo, você pode o cliente ele pode usar aquela funcionalidade ele mesmo, e ele mesmo já encontrar ali o erro com suas próprias mãos. E maior satisfação do cliente e da equipe, porque o cliente se sente ouvido, ele sente que está participando, e a equipe vê seu trabalho sendo usado, e acontece de forma mais fluida também para a equipe. Então, é menos pesado fazer sempre um pouquinho, dividir isso em sprints, fazer pouquinho a pouquinho, em vez de fazer todo o sistema de uma vez só. Dividir para conquistar. E aí, isso aqui eu vou pular porque eu quero que vocês façam depois. Aqui tá só o exemplo, então vamos fazer, eu vou colocar outro exemplo depois. Simular aqui o cliente quer um app de lista de compras inteligente. Então, primeiro é feito o backlog do produto. Então,
O que vai ter nessa lista de funcionalidades? Como usuário, eu quero adicionar itens à minha lista de compras digitando seu nome. Digitando o nome do item. Perdão. Deixa eu beber água. Outro requisito. Como usuário, eu quero marcar itens como comprados. Fazer lá o check que foi comprado. Como usuário, eu quero compartilhar minha lista com outras pessoas. Uma lista de compras, eu estou num ponto do mercado e a outra pessoa lá do outro lado do mercado, mas a mesma lista de compras ali, mesmo aplicativo, por ser compartilhada essa lista. E aí aqui a gente tem 3 requisitos aqui, é um exemplo pequeno, né? Esse é todo o backlog do produto. São todas as funcionalidades que o cliente quer. Então, na Sprint 1, que vai durar 2 semanas, nesse exemplo, o objetivo é entregar a funcionalidade básica de adicionar e listar itens. Quem define a prioridade do requisito, do que é que vai ser entregue, qual funcionalidade vai ser entregue, é o Product Owner, o cara que fez aqui o backlog do produto. Então, o objetivo nessas primeiras 2 semanas, nesses 15 dias, é entregar essa funcionalidade de adicionar um item e listar itens. E aí, na parte de review, o Product Owner vê o app funcionando e sugere... Qual é a parte de review? Vamos voltar aqui. Aqui. Sprint Review, revisão da sprint. Então, vamos lá. Então, nessa revisão da sprint, no final dessa sprint, dessas 2 semanas, o Product Owner vê o app funcionando e sugere que seria legal poder agrupar itens por categorias. Hortifruti, limpeza e, enfim, categorias de compras. Então, isso se torna uma funcionalidade também, aqui um requisito que vai aqui para o backlog, mas que não vai ser implementado agora. Então, acabou aqui essa primeira sprint, essas 2 semanas. E a gente vai para a segunda sprint, que são também mais 2 semanas. E aí o Product Owner define o objetivo, que é implementar a funcionalidade de marcar itens como comprados e começar a desenvolver categorias. Então, ele deixou como... priorizou esse segundo item do backlog, da lista de requisitos, e essa parte aqui de categorias, que ele viu que seria interessante. Então, o backlog é ajustado para incluir a nova prioridade, as categorias. Então, aqui é um exemplo aqui, nem foi até o final, mas é um exemplo do que acontece nessas sprints. E aí, o que é que você precisa levar disso aqui? O ciclo de desenvolvimento de sistemas é o ciclo de vida do usuário, do sistema, né? E essa metodologia ágil é a mentalidade para executar esse ciclo. É como é que vai ser executado. Uma forma de executar de forma ágil. Como a gente viu, o ciclo de vida pode não ser muito ágil, né? Uma metodologia de cascata. E esquecer essa ideia de planejar tudo antes de começar. Planejar em blocos curtos, ou dividir para conquistar. Planejar, nesse caso aqui, em sprints. 2 a 4 semanas você entrega alguma funcionalidade, produz alguma funcionalidade, implementa essas funcionalidades. Não tudo, não precisa ser tudo de uma vez. E o Scrum é o jeitão mais comum, é o mais utilizado. Tem o Product Owner, o Scrum Master e o time de devs. Cada um tem suas funcionalidades, mas suas funções, né?
suas funções bem definidas, então cada um faz sua parte, tudo dá certo no final. E você vai participar de. Cadê todos os nomes aqui? Esse planejamento da sprint, a reunião diária, todos os dias, 15 minutos, revisão, retrospectiva. Então, a cada um mês, né, 2 semanas, um mês, acontece esse balanço do que é que está acontecendo e o que é que vai acontecer. E o foco é sempre entregar pequenas partes funcionais e obter feedback. Dividir para conquistar. E usar o Trello ou Gira para gerenciar as suas tarefas. Eu hoje vou adotar o Trello para botar o que é que eu tenho que fazer em post-it virtual. Mas é isso. Hoje é isso. Deixa eu ver se tem mais algo que eu queira mostrar. Que eu tô com muitas abas abertas. Não, era só isso mesmo. Por hoje é isso. O que eu tenho pra falar? Não, é só isso mesmo. Eu ainda vou definir se eu quero que eu estive pensando. Se eu posso que cada um faça individualmente essa parte de, de metodologia ágil, tipo, fazer uma coisa prática, ou se eu viro o cliente e, e cada um de vocês faz um papel. Não sei ainda, mas pensarei. Mas vai ser algo assim, a gente vai fazer algo mais prático dessa parte, porque, enfim, é uma disciplina prática, só a teoria não é suficiente aqui. Mas por hoje é isso. Muito obrigada pela atenção. Boa noite a todos.